Excelentíssimo Senhor Bastonário da Ordem dos Economistas, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara do Funchal, Excelentíssimo Senhor Diretor Regional dos Assuntos Culturais, Excelentíssimo Senhor Diretor Regional do Turismo, a quem aproveito para dirigir uma palavra de felicitação pelo sucesso alcançado na Festa da Flor no mês passado, colegas economistas, minhas senhoras e meus senhores. Hoje realizamos aqui a 6ª Conferência Anual de Turismo. Turismo que é o sector que mais contribui para a economia regional e, como tal, interessa, apesar do tema específico que aqui vamos debater, perceber como é que está o turismo em termos mundiais, europeus, nacionais e regionais. O mundo assistia em 2011 ao crescimento do número das chegadas de turistas, que faz com que 980 milhões de pessoas sejam o registro desse ano. É de notar que em apenas 15 anos duplicaram o número das chegadas de 95 para 2011, passamos de 530 milhões de pessoas para um número bem próximo dos 1.000 milhões de pessoas. O ano 2010 e 2011 foram anos de recuperação face àquilo que tinha acontecido em 2009, com a perda de 3,8% do resultado da crise de finais de 2008, do subprime. E o mundo recuperou bem no ano seguinte, aliás, colocou-se em linha com o que vinha anteriormente e em 2011 consolidou esse crescimento. É de notar em 2011 uma particularidade, é que existem zonas no mundo que estão, infelizmente, em conflito e esse conflito tem influência direta sobre o movimento das chegadas. Do norte da África e do Médio Oriente registaram-se perdas significativas de chegadas e essas chegadas foram, curiosamente, transferidas quase na totalidade para a Europa, para o espaço europeu. A Europa ainda tem 51% da cota mundial das chegadas, com 503 milhões de pessoas num só ano. É uma cota que tem vindo a diminuir e é bem provável que nos próximos anos não atinja os 50%. Aqui uma indicação só da influência que têm determinados factos neste processo turístico, nesta evolução. A crise asiática, económica ou financeira, asiática dos anos 90 e finais de 90, fez encolher o número dos turistas chegados, mas já o 11 de setembro, a gripe das aves, fez mesmo reduzir o número das pessoas a viajar de uma forma bastante violenta e agora a grande recessão de 2008 fez não só diminuir o número dos passageiros chegados, dos turistas chegados, mas com a particularidade é que as receitas associadas ao turismo diminuíram numa proporção bastante superior ao número das pessoas que deixaram de viajar. Para o ano de 2012, a previsão é um crescimento de 3 a 4%. Isto no mundo. Muito provavelmente em 2030 estaremos provavelmente aqui a fazer o balanço do ano 2029 e vamos registrar chegadas na ordem de 1,8 mil milhões de pessoas. Significa o dobro daquilo que temos hoje em dia. São as previsões da Organização Mundial de Turismo. Como é que está Portugal e como é que está a Europa no meio de tudo isto? Portugal tem cerca de 13 milhões de chegadas por ano, significa isto uma cota de 1,3% mundial. Também significa que é preciso que aterrem 100 pessoas no mundo para aterrar uma pessoa em Portugal. Aterrar significa chegar. Esta é a nossa dimensão. Portugal cresceu 3,65%. Aliás, já 2010 tinha sido um bom ano, permitiu recuperar as perdas de 2009. A Madeira tem uma cota de 10% do todo nacional, portanto significa que é preciso que cheguem 1.000 pessoas, 1.100 pessoas ao mundo para chegar uma pessoa à Madeira. É esta a nossa dimensão. A Madeira teve um crescimento bastante bom no ano de 2011, com 6,7%, muito embora ainda insuficiente para cobrir as perdas de 2010 e de 2009, que acumuladas andaram na casa dos 18%. Nós, em 2008, tínhamos um registro de 1 milhão de pessoas aqui na Madeira, ficamos nos 896 mil. É uma boa recuperação, em termos quantitativos, acho que é de notar. Outros indicadores que interessam bastante aqui à Madeira têm a ver com a ocupação média. A Madeira recuperou a sua estada média de 2008, que é de 5,3 dias. Significa que isto é o tempo de permanência de um turista na Madeira, 5,3 dias. Isto é extremamente importante para o uso dos equipamentos turísticos.
Se a estada for mais baixa, é preciso maior rotação para os mesmos resultados e isto significa maior desgaste de todo o equipamento turístico. Portanto, foi uma boa recuperação. Eu peço desculpa que estava a falar neste slide, 5,3%. Quanto à ocupação, nós fechamos o ano 2011 com 53,7%, é uma recuperação de 5,5 pontos percentuais. Ficamos ainda um bocadinho abaixo do ano 2008, que deve ser o ano da nossa referência. O indicador que é mais preocupante, porque tem a ver também com o desempenho da ocupação e da estada média, tem a ver com o rendimento por quarto disponível. Isto é, que preço é que se está a vender a madeira e o que é que isso significa em termos de rentabilidade do quarto que está disponível. A madeira anda, neste momento, nos 30 euros. Já foi bem superior e eu vou explicar isso depois. Estamos praticamente colados ao valor nacional, mas que não é uma boa referência para nós. As nossas características não permitem uma comparação de RevPAR com o que se passa em Portugal continental. Nós, em 2008, estávamos com 37 euros, tivemos uma quebra de 18% no RevPAR e recuperamos 12% no último ano. Este indicador, juntamente com este da ocupação média, na combinação dos dois, provocam um dos fatores determinantes na atração do investimento direto estrangeiro. Ou seja, ocupações que não sejam compensadas depois por preço não atraem cadeias internacionais para instalarem aqui unidades hoteleiras. Esta pode ser uma das razões de nós hoje em dia não termos nenhuma das cadeias de hotéis que outrora já tivemos. O que é que aconteceu ao RevPAR durante este período todo? Eu fiz aqui um exercício que vai parecer um pouco duro para esta hora da manhã, mas eu simplifico isto. Interessa esclarecer o que é que tem sido o RevPAR durante estes anos, e a estatística deste 76 permitiu ver, e depois deflacionando os valores de preços correntes de cada um dos anos, chegamos a preços, que é a terceira coluna de valor, a preços que possam ser comparados com os preços de hoje. Então, para termos preços semelhantes, preços significa rendimento por quarto disponível, semelhantes àqueles que praticamos hoje em dia aqui na Madeira, temos que recuar para o ano de 1988 a 1991. Significa que estamos a praticar um rendimento disponível por quarto que era praticável na Madeira há 20 e poucos anos. Este é que é um facto extremamente importante e extremamente preocupante. Os melhores anos, os anos de ouro do RevPAR na Madeira foram os anos 90, em que se conseguia praticar 44,11 € por cada quarto disponível. Graficamente, podemos verificar que os anos 70 permitiram crescimentos na casa dos 71%, 80% 22%, os anos 90 permitiram uma subida de 64%, é aqui que se verifica o pico, e depois a primeira década deste milénio, em que nós estamos a perder 37%. Como é que estamos no ano de 2012? Estatísticas ainda provisórias, mas já disponíveis do aeroporto, indicam que o mês de abril teve uma quebra de 5,8% e que os acumulados deste ano estão em descida em 7,7% face ao ano anterior. Fundamentalmente, há aqui, se atendermos aos principais operadores, a TAP, a EasyJet e a SATA, porque têm as maiores cotas de 2012, são aquelas que respondem de uma forma mais objetiva para este desempenho. Em termos de aeroportos, ele de Lisboa a perder 12,5%, e depois os de Gatwick, Manchester e Bristol, mas Bristol já com uma cota muito reduzida. Temos ainda, no que diz respeito à informação desta natureza, dois apontamentos finais que eu queria aqui deixar. Um primeiro para referir que a conta satélite do turismo é de 2001. Nós estamos em 2012, 11 anos. É demasiado tempo para navegar à vista no que diz respeito à contribuição deste sector para a economia regional. Acho que deve ser feito aqui um esforço muito grande de ter uma conta satélite. Conta satélite significa uma conta da estatística específica para o turismo, onde tem todas as contribuições do sector para todas as variáveis económicas. É preciso atualizar esta informação porque os tempos não permitem uma navegação à vista de forma continuada. Uma nota final. Para aqui referir que, há um ano atrás, nesta mesma sala, eu felicitei a Universidade da Madeira pela criação do Observatório do Turismo. 12 meses passados, eu venho aqui falar do Observatório do Turismo para dizer que é um organismo que não tem orçamento, é um organismo que não tem recursos, é um organismo que não tem meios e que em 12 meses produziu um estudo sobre o impacto económico dos estudantes estrangeiros da Universidade da Madeira, na Madeira, comparando com as despesas médias, com a despesa média por turista. Produziu um estudo de satisfação
dos turistas na Ilha da Madeira e produzi também uma análise do mercado nórdico visando a segunda habitação aqui na Madeira. É possível fazer coisas. Eu queria deixar aqui uma palavra ao professor António Almeida e à equipa que tem coordenado e também ao professor Luís Pinto Machado, que tem colaborado nesse processo, e uma palavra a uma série de alunos que, de forma desprendida e anónima, têm colaborado neste processo. É louvável. Hoje vamos falar de cultura. E porquê que se fala de cultura numa conferência que é de economia e que também é de turismo? Por uma razão muito simples. Nós estamos, hoje em dia, a viver uma alteração do paradigma de desenvolvimento em termos planetários. Nós estamos habituados a uma economia material, onde as matérias-primas são o petróleo, o ouro, a terra, por aí adiante, onde os recursos são limitados, e nós estamos a perceber isso, pelo menos todos os dias, com a evolução do preço destas matérias-primas. Significa que os seus recursos estão a caminhar para o fim, o preço vai subindo, e como tal, há uma disputa muito grande por essas matérias-primas, logo o modelo de competitividade. A alteração que aqui se dá para uma economia imaterial, onde as matérias-primas não são estas, mas são a cultura, o conhecimento e a criatividade. Hoje, poucas coisas no mundo valem mais do que o Google. O Google não trabalha a petróleo, não trabalha a ouro, nem se importa com a terra. O Google incorpora exclusivamente cultura, conhecimento e criatividade. Hoje, em média, um produto tem 75% do seu valor é de natureza imaterial. É a marca, é a patente. São tudo aspectos que não têm a ver propriamente com a matéria-prima que nós conhecemos. Estes recursos têm uma particularidade. Não se esgotam, renovam-se e multiplicam-se. Cada vez que eu divido conhecimento, estou a multiplicar conhecimento. Aquilo que eu sei, partilhado com alguém, dá origem a um terceiro conhecimento. E esse terceiro conhecimento é o produto e por aí adiante. Significa que, por si só, é espontâneo. São matérias-primas que se vão multiplicar. E, neste caso, para se multiplicar, precisa de cooperação e não precisa de competitividade. Não precisa de concorrência. Então, nós tínhamos os pilares da sustentabilidade numa economia material, que era o pilar económico, social e ambiental, e a grande novidade é a questão cultural. O quarto pilar do desenvolvimento económico sustentável tem a ver com a incorporação da cultura. Esta foi mais uma forma que se encontrou de justificar para falar aqui sobre cultura. A Delegação Regional da Ordem dos Economistas entendeu que a cultura merecia um programa anual, em vez de ser só esta conferência. A conferência é um segundo momento, existia um primeiro momento que tem a ver com Madeira Cultura, a série, que já vou falar, e, por fim, um conjunto de publicações que ainda nos propomos fazer este ano. Madeira Cultura requer, logo à partida, uma palavra justa de reconhecimento e de gratidão a duas pessoas, a Ana Terça Xavier e ao Filipe Ferraz. São duas pessoas que se envolveram neste projeto e a quem esta série deve tudo. A mim, particularmente, facultaram meses de realização pessoal extraordinário, de grande aprendizagem e também de grande crescimento. A eles eu estou muito grato. Nós o que pretendemos aqui fazer foi, tão simplesmente, identificar os ativos culturais da Madeira e saber de que forma eles podiam se constituir como produtos turísticos ou poderiam reforçar a nossa oferta turística. Um exercício muito simples. E isto motivou que fôssemos bater à porta de 44 pessoas, algumas delas aqui nesta sala, que agradeço não só a presença, mas o facto de se terem disponibilizado e terem contribuído para que fosse possível montar esta série. Foi uma série de 31 episódios, 6 minutos de duração cada um, que sistematizaram entrevistas, algumas delas de mais de 2 horas, outras de 20 minutos, por aí adiante, mas que deixaram contributos. E esses contributos permitiram, acima de tudo, que nós fizéssemos um resumo no final de cada um dos episódios e chamássemos o a reter, são as ideias. As ideias que saíram deste conjunto de entrevistas são 212 ideias, sugestões, críticas, alertas, chamadas de atenção. Julgamos que este foi o contributo possível, mas, acima de tudo, é uma forma de homenagear ideias, de homenagear preocupações de pessoas que estão entusiasmadas e vivem a cultura com a mesma intensidade com que respiram para aqui estar. Uma palavra de apreço também à RTP Madeira, que nos deu acolhimento e horário nobre durante o período da passagem da série na televisão na RTP Madeira. Qual foi o alcance
desta série Madeira Cultura. Isto é só uma particularidade e vão perceber porque é que eu estou a falar nisto aqui. Isto não é nenhuma vaidade para a Delegação Regional de Ordem dos Economistas. Tudo o que está azul são os sítios no mundo onde a série foi vista. Faltou pouco. São os mais gelados é que não tiveram a oportunidade de ver isto. E os mais quentinhos. Em termos estatísticos, o que é que aconteceu? 45 dias de calendário, 31 dias de audiência Prime na RTP Madeira, logo a seguir ao telejornal, e na net, o meio que está ao alcance de qualquer um de nós. Foram ferramentas que não nos custaram rigorosamente nada. Nós chegamos a 62 países, tivemos mais de 35 mil visitas, estes vídeos foram partilhados mais de 17 mil vezes e o episódio mais visto foi visualizado mais de 2.500 vezes. Era aqui que eu queria chegar. É simples, não é que seja barato, é que não tem custo. Eu penso que basta querer. As visualizações foram 20% no canal Web TV que foi criado por nós, 16% no Vimeo, 15% na plataforma do Diário Notícias, onde estes vídeos também tiveram alojados, e 10% através do Facebook. Esta estatística sai um pouco enviesada porque muitos dos vistos no Facebook caem no canal também de Web TV. Mas concentra-se aqui, 36, 46, 56, 61% das visualizações estão nestes canais. Custo zero. Conferência Anual de Turismo. Apenas para fazer aqui um agradecimento público. Um agradecimento aos meus colegas do Secretariado e da Mesa da Assembleia Regional. Uma palavra muito especial ao Rui e ao Alberto, que inclusivamente tirou uma semana de férias para montar esta conferência. Uma palavra à Vera, que estando em doutoramento em Lisboa, revi todos os materiais da conferência, à Eduarda. Uma palavra ao Livro, ao Gonçalo e ao João Paulo. Uma palavra de agradecimento às 3 moderadoras da conferência, Maria João Vilhês, Gabriela Canavilhas e Raquel Gonçalves, a quem agradeço e demonstro da parte da Ordem a enorme satisfação em poder contar com Vossas Excelências. Os nossos oradores merecem também, são eles que vão dar palco a esta conferência, merecem também aqui um agradecimento e um reconhecimento. O Paulo David, não só porque é orador, mas o Paulo David funcionou, a determinada altura eu brincava com ele como comissário desta conferência, porque foi de um entusiasmo e de uma dedicação incrível. Desde a primeira hora nós começamos a reunir no mês de agosto para montar esta conferência. O Rui Campos Matos, que vou referir novamente um pouco à frente, também tem sido de uma dedicação a este projeto da cultura aqui na Ordem. Merece também aqui um redobrado agradecimento. O agradecimento ao João Favilha, a Aurora Carapinha, Luís Campos e Cunha, o Francisco, que foi também um entusiasta deste processo, que me ouvi tantas e tantas vezes e que também me soube aconselhar. A Diana Pimentel, que acabou de nos proporcionar este momento literário para começarmos bem o dia e, acima de tudo, conscientes da beleza que é ser uma ilha. O maestro, infelizmente, não vai estar cá, tem um problema pessoal que o impede de viajar. Pedi desculpa pelo facto, mas comunicou muito em cima da hora, o que não nos permitiu dirigir qualquer convite em substituição. Vamos pegar no tempo que estava destinado à música, com muita pena nossa, e vamos repartir pelos outros 3 oradores deste painel. A Guta Moraguesa, Isabel Carlos e o António Pinho Ribeiro, o nosso agradecimento e, acima de tudo, o registro da forma pronta e imediata como aceitaram o desafio de vir até cá. Uma referência obrigatória, porque nada disto se faz sem dinheiro, apesar dos recursos serem mais imateriais hoje em dia do que materiais, mas a verdade é esta, temos que viver com isto, e é mesmo assim. O alto patrocínio do Banif está connosco desde a primeira hora, e temos cá hoje a presença do Sr. Administrador, que nos dá um prazer redobrado, da dupla da PE e da CIGO, na dupla que tem funcionado não só como patrocinador oficial, mas que é responsável pela montagem e pela comunicação desta conferência, uma equipa notável de madeirenses, os aeroportos da Madeira, a PT Negócios, Casinho da Madeira, o Diário Notícias, que também é nosso partner, Media Partner, a RTP Madeira, que já mereceu aquela referência que fiz ainda há pouco e que reforço, a PricewaterhouseCoopers, a empresa Huamei, o Recheio, com a sua linha Masterchef, a Brand Import, a Fiena Hotelaria, a Extermínio, a Seta Verde e a Biosoluções, a Delta Som, que é outra empresa que está connosco desde a primeira hora, é uma equipa de excelência que nos dá esta imagem e que nos dá este som,
uma equipa que nós já partilhamos momentos há muitos anos. As agências de viagens Top Atlântico, a Blandi Travel, a Intertours e a Windsor, também connosco desde a primeira hora, o Grupo Pestana e os teleféricos da Madeira, que viajam connosco há 6 anos nestas conferências. Uma palavra ainda para o Instituto de Desenvolvimento Regional, para a Intemporâneo, que decora sempre o palco desta conferência, para a Tulipa, que trouxe um pouco do verde para respirarmos melhor cá dentro, à Patrícia Pinto, que se encarregou desta instalação que envolve também toalhas de bordado de madeira da Bordal, a quem eu também agradeço, e aos Museus Vicente, cujo agradecimento fica justificado um pouco mais à frente. O terceiro pilar da nossa intervenção este ano tem a ver com as publicações. O que é isto das publicações? Fundamentalmente é colocar em livro, neste caso um livro que terá a particularidade de conter um DVD com todos os episódios da série que referi ainda há pouco e as entrevistas na íntegra das 44 que fizemos. E depois 2 outros livros que são, sob o nosso ponto de vista, coisas interessantes. É contar a origem do turismo madeirense sob 2 perspectivas. E qualquer uma delas sempre baseadas no acervo da fotografia do Museu Vicentes. E aqui temos, primeiro, as origens do turismo madeirense, contado através das quintas e dos primeiros hotéis, isto desde o século XIX até 1939. É um trabalho que está a ser acompanhado pelo arquiteto Rui Campos Matos, que referi ainda há pouco, e que está a ter um envolvimento da parte dos museus que é digno de registro na pessoa da doutora Helena Araújo. A outra história que vamos contar do turismo da Madeira tem a ver com os ilustres visitantes. E aqui é um trabalho coordenado mesmo pela doutora Maria Helena Araújo. O que se pretende aqui é, primeiro, um património riquíssimo, quase único, que é este do Museu Vicentes, vir à luz do dia. E vir à luz do dia com uma utilidade específica, que é daqui como é que se pode tirar, potenciar para o turismo. Toda esta informação pode ser trabalhada no turismo, pode ser utilizada para a notoriedade da Madeira. Depois temos um quarto momento que tem a ver com o mapa literário, que estamos a trabalhar com a professora Diana Pimentel, que também gostávamos de publicar este ano, e que, ao fim e ao cabo, pegar nos textos que referem o Funchal e das passagens que são referidas, construir um roteiro permite à pessoa viajar pela literatura, mas viajar na cidade. É o quarto momento que pretendemos deixar como contributo desta incursão para a cultura. Nem tudo são portas fechadas. Nós hoje em dia vivemos um clima muito desagradável. É a crise, é a falta de soluções, é algum desânimo. Mas a verdade é que uma porta destas não significa que está tudo fechado. Quem fechou esta porta abriu outro ao lado. E nós temos que olhar sempre para uma saída e temos que acreditar que é possível. E eu queria aqui deixar, de uma forma muito rápida, 2 reflexões. Eu entendo que existe, ou nós entendemos que existem, 2 momentos que são oportunidades grandes para a Madeira. A que chamamos o momento 500 e o momento 600. O que é isto? O momento 500 são os 500 anos da celebração da Diocese do Funchal. Este não é um produto exclusivo da Igreja. Não se pense nisso. Isto são 500 anos de história, são 500 anos da maior diocese, daquela que foi a maior diocese do mundo, e que incorpora à volta de toda a sua existência uma riqueza extraordinária que pode ser perfeitamente explorada. 2014. E temos um momento 600, que é o momento da descoberta da Madeira, para comemorar o 1419-2019. Parece longe, mas não é. São 7 anos. 7 anos não dá para fazer tudo o que é preciso, mas com algum esforço é possível chegar lá. Porquê é que se elege estes 2 momentos como momentos de oportunidade? Por uma razão muito simples. Porque são horizontes temporais marcantes, porque permitem a fixação de objetivos de médio e de longo prazo, e isto é muito importante, que não há forma melhor de se comprometer do que definir um objetivo. Porque têm significado determinante, porque estão repletos de cultura qualquer um dos 2 momentos, porque são motivadores e facilmente envolventes. Quem nesta sala não se motiva com a celebração dos 600 anos da descoberta desta ilha? Que têm um potencial ilimitado para toda a região autónoma da Madeira e são transversais a toda e qualquer atividade económica. Além disso, são geradores espontâneos de conteúdos. E imagina-se o que é tratar os 600 anos da Madeira, desde as escolas até o turismo, que é o que nos faz aqui estar. Permitem ambientes colaborativos interinstitucionais. E,
e parece-me que isto é importante, assentam na comunicação e na partilha. Comunicação e partilha. Qual é o sector que vive sem comunicação e partilha? Valorizam a aprendizagem intercultural e permitem uma intervenção multidisciplinar. Isto é quase o céu, mas é possível. Determinam cooperação, articulação e coordenação. 3 palavrinhas que foram aqui referidas no ano passado. Aplica-se a quase tudo. E depois do trabalho que foi feito, com as entrevistas que falei ainda há pouco, esta era quase a onda que deveria daqui ser recomendada. Cooperação, articulação, coordenação. Motivam a itinerância exterior, que é aquilo que nós precisamos para o turismo, e requerem atitude, comportamento e valor. Em suma, muito suma, e sonhando, porque sonhar não é problema, pelo contrário, acho que isto permitiria uma intervenção estrutural a que nós poderíamos chamar o ordenamento cultural do território. A Madeira seria outra coisa, com certeza. Está ao alcance de todos nós. Isto não é uma tarefa para quem governa, isto não é uma tarefa para os outros. Isto é uma tarefa para todos nós. Se todos nós incorporarmos o sentido desta oportunidade, julgo que fazemos com gosto e de certeza que é fácil de o fazer. Ideias é fácil, mas então e o dinheiro? Não há varinha de condão para estas coisas, não há dinheiro disponível, mas há necessidade de estarmos atentos. Em 2014, a Europa tem o Creative Europe para pôr na rua. Nós estamos em 2012. Está na altura de estudarmos aquilo que já se discute hoje em dia, está na altura de preparar a Madeira para esse desafio, está na altura de nos encaixarmos e definirmos aquilo que queremos para poderem, nessa altura, em 14 e depois em 19, poder fazer aquilo que julgamos ser possível. Isto são milhões e mais milhões, uns para o cinema e o sector audiovisual, outros para a cultura, outros para pequenos operadores, outras linhas de apoio a créditos e etc., coisas quase maçadoras para a história do dia, mas são muitos milhões. Permite uma série de coisas, desde a partilha e a presença em audiências exteriores, desde para adiante. Eu prefiro resumir tudo isto a um vídeo que deixarei aqui no fim e acima de tudo, a dizer que isto tem que estar integrado na Estratégia Europeia 2020, que é o aspecto mais importante, e que a Madeira tem que estar preparada para aproveitar ao máximo este novo financiamento a partir de 2014, rentabilizando os seus ativos culturais, que até podem já estar identificados, depende da perspectiva, num contexto europeu, a par de uma nova estratégia económica europeia orientada para um crescimento inteligente, sustentável e, acima de tudo, inclusivo. Peço só a vossa atenção para este vídeo, que ao fim e ao cabo resume estes slides mais maçudos de muitos números e muitos milhões. European cinema and culture are set for a major boost. Under the new Creative Europe programme, the European Commission will increase its support to the film industry and the culture sector to €1.8 billion. That's an increase of more than 35% on current levels. With the increased budget that we are proposing, tens of thousands of professionals from both the cultural and audiovisual sector will be able to make the most of the single market, as well as reaching new audiences, both in Europe and beyond. Without this support, it would be very difficult, even impossible, I would say, for these people to break into new markets. The Commission estimates that at least 100 million people would be reached through projects financed by Creative Europe between 2014 and 2020. The cinema and audiovisual sector would receive more than €900 million. That's compared to €755 million under the existing media programme. And culture would get €500 million. That's €100 million more than now. Creative Europe would support 2,500 European cinemas and the distribution of more than 1,000 European films. 300,000 artists and audiovisual professionals would receive funding to reach new audiences, and it would enable the European Union to contribute to the translation of more than 5,000 books. The European Commission is also proposing a €200 million guarantee fund, which would allow small businesses in the cultural and creative industries to access up to €1 billion in bank loans. Every euro spent by the European Union in the area of culture generates substantially more returns in terms of quality of life, social benefits, and of course in the economy. Creative Europe supports and promotes cultural and linguistic diversity, intercultural dialogue, but it also promotes
the Europe 2020 objectives for jobs and sustainable growth.